Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade, mais esse momento que nós podemos estar na casa do Senhor, buscando o seu entendimento, a sua graça, a sua face. Glória a Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nesse tempo. Finalizamos fazendo a leitura de 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 1 a 10. Quais, por favor, encosta a porta. Timóteo 6, de 1 a 10. Que é isso, Júlia? Que é isso, Júlia? Júlia está virando bebê agora? É bebê? Você é bebezinha? Coisa feia. Finalizamos falando que as pessoas, Timóteo 6, de 1 a 10, alegram-se com a sonegação de impostos, estão dispostos a aproveitar-se de qualquer novo motivo de interesse popular para ganhar alguns trocados. Nada é sagrado, ou seja, as pessoas elas não têm nenhum tipo de retenção de nenhuma sorte ou espécie quando o objetivo é ganhar dinheiro. Se o lucro é gordo, as estratégias de propaganda são indiferentes. Se ser cristão, a Júlia hoje está bebezinha, que coisa feia. Se ser cristão está na moda, isto é que eles vão vender. A gente viu bastante isso na década de 90, 80 para 90, quando a gente via muitos cristãos, ou melhor, muitas pessoas que eram cantores, eles se convertendo, digamos assim, e mudando o estilo deles para o estilo gospel. Então as pessoas, alguns eram uma conversão genuína, mas outros a conversão era apenas porque era uma nova forma de ganhar dinheiro. Esse texto é muito atual, 1 Timóteo 6, de 1 a 10. Vivemos dias de muita lucratividade no campo da religião. Foi, cara? Tudo bem? Amém. Muita lucratividade no campo da religião. Está aquecido o mercado de livros, CDs, cruzes de prata, brincos de peixe, abridores de carta de madeira de oliveira, adesivos para carros, crucifixos, vidrinhos com água do Rio Jordão que fazem você ganhar no bingo, ou receber seu dinheiro de volta em 90 dias, ou a caneta, né? Que você compra a caneta ungida e aí você passa no concurso, no vestibular. Vemos dias lucrativos para quem está no ramo da espiritualidade. Sempre a espiritualidade tem o dinheiro. Fala, querido. Não, estou pegando cadeira e porque elas não Fala para baixo. A lucratividade é no ramo da espiritualidade, ela está em alta. Quando nós vemos essa condição toda das pessoas aficionadas em ganhar dinheiro, e Paulo falando sobre essa condição de rico, nós temos que entender que Paulo não disse não ganhe, não tenha lucro, não ganhe recursos, não é isso que ele está falando. E aí as pessoas vão para outro extremo, que é exatamente o contexto franciscano, em que eles vão para outro extremo. Eu não posso ganhar nada. Eu estava tendo uma aula uma vez de teologia, e o pastor ele trabalhava com venda de carros. Ele estava falando que ele tinha que sair daquele ramo de qualquer jeito, porque ele estava tendo lucro na venda de carro. Eu falei, mas é normal, cara. Você compra um produto por um valor, você agrega algum serviço ou não, e você vende mais caro. É o que acontece quando o cara planta lá na roça, quando o produto chega lá no Carrefour, chega lá no Pão de Açúcar, seja onde quer que seja. As pessoas, para fazer esse trânsito e movimentar, elas têm que ganhar dinheiro. Não pode ser um lucro abusivo, mas você tem que pensar e entender que você tem que ganhar dinheiro sim. Tanto hoje como antigamente, Paulo poderia ter reagido assim ao esforço de lucrar com a religiosidade. Um cristão não pode ter lucro. Um cristão faz o que é certo por amor à verdade. Cristãos não são motivados pelo que podem ganhar, mas o problema é que Paulo não disse isso. Verso 6 de novo, vamos lá. 6. Uma sequência aí. É, o Rafael vai estar na cozinha. Tem problema aí, Ingrid. Helena diz para que grande fonte de lucro é a piedade com
o contentamento. Tá? Então ele está falando sobre fonte de lucro. Ele está falando de você receber uma remuneração em relação àquilo que você fez. Mas ele vem trazendo sempre a condição de que a maior fonte de lucro é a piedade. É você agir com a motivação certa, segundo a vontade e orientação do Senhor. Em vez de dizer que os cristãos não vivem em função do lucro, ele defende que eles devem correr atrás de um ganho maior do que os espertos amantes do dinheiro. É o tema nosso desde o começo. A piedade é o meio para obter esse ganho de lucro, mas apenas nos contentarmos com a simplicidade em vez de sermos gananciosos por riquezas. Nós temos que tomar cuidado com a condição da ganância. Se a sua piedade, seu amor a Deus o libertou do desejo de ficar rico e o ajudou a estar contente com o que tem, então sua vida cristã provou ser tremendamente lucrativa. Ou seja, eu sou feliz com o que eu tenho. Vou procurar ganhar mais, mas se eu ganhar, beleza. E se eu não ganhar, eu continuo feliz. É o entendimento da soberania de Deus sobre as nossas vidas, em que Ele cuida de nós, seja na prosperidade, seja na falta da prosperidade, mas Ele não permite que nunca falte nada para a gente. 1 Timóteo 4:8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas é piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ter. Ele está falando que não é para fazer exercício físico? Não. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele está falando no sentido de vida eterna. Não vai fazer diferença nenhuma as horas de academia que o Moisés praticou. Segundo a vida eterna, não. Mas se nós tivermos uma vida aqui na terra, com exercício físico, boa alimentação, nós vamos ter uma vida boa, melhor, mais saudável. Mas em comparação com a vida eterna, é pouco proveitosa. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Em que aspecto? Vida eterna. Agora tem mais gás para evangelizar, pastor. Beleza? Ótimo. Tá? Aí que tá. Se você faz as coisas, e é uma colocação interessante, porque quando nós temos como foco o ganhar dinheiro para ajudar pessoas, um um homem lá em Patos de Minas, que eu já ajudei ele com a faculdade dele, já fui lá uma vez, dar uma assessoria financeira, e aí eu falei assim, vai dar dinheiro nesse negócio seu? Ele falou assim, o meu foco é aumentar minha carteira de missionários. Olha, pensando que ele é outro. O cara que tem recursos, que tem imóveis, que tem bens, as movimentações dele são de 300 mil, 400 mil, e o que é a preocupação que ele tem? Aumentar a carteira de missionários. Então, o pensamento, eu falei assim, por isso que eu vou te ajudar. O teu objetivo não é ganhar dinheiro, o teu objetivo é fazer com que o reino de Deus prospere. Voltando para o o que eu falei? 4:8, né? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. E aí nós estamos falando sobre essa condição de você trabalhar com a piedade, porque vai ser bom para você aqui na terra e também na vida eterna. O exercício físico, só aqui. Espiritualidade que derrota a ganância por riquezas materiais gera grande riqueza espiritual. O verso 6 quer dizer que é muito lucrativo não correr atrás das riquezas. Verso 6. 4:6. Deixa eu ver se é 4:6. Acho que não. 6:6. 6:6. Que nos diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Tá? Vem cá, André, por favor. Eu já fiz essa dinâmica, mas eu vou fazer de novo. Você tornou o maior pecador da igreja? Não, O segundo maior. O Vem segundo cá. maior. Chega mais aí para você aparecer. André está aparecendo?
Brincadeira. A caralho. Neste, você recebe um montante de R$1 milhão. Recebo. O que você vai fazer com esse dinheiro? Espera aí, eu vou te dar as opções. Primeira opção, você colocar na poupança que dá 0,5% ao mês. Segunda opção, você investir no CDB que dá 1,5% de lucro. Você vai investir em ações que dá 15%. Ou você vem falar comigo, eu tenho um investimento que você vai ganhar 100% ao mês. Qual dos quatro você escolhe para investir comigo? Não tem pegadinha, tá? 100%. Eu ia lá pro senhor. 100%. Aí você vai lá. Administrador. Não, ó, você vai lá, isso é uma conversa, né? Hein? Você vai lá no banco e fala pro gerente assim, poxa, eu estou com 1 milhão aqui. E o meu pastor falou que tem essa aplicação assim. O que você acha? Ele fala, não, é boa. Aí você fala assim, não, tá estranho isso. Eu vou lá na Receita Federal, o cara fala, não é legal. Você vai lá na polícia e diz, não, é beleza. Ou seja, não tem pegadinha. Você vai investir 1,5, 12 ou 100. É 100. Por quê? Porque eu vou ganhar o dobro. Eu vou ganhar muito mais, entendeu? Quantos anos você vai viver? Ixi, pastor, eu vou viver aí. Expectativa de vida que você tem? Uns Com saúde? 60 anos, 65. Você morreu ano que vem? Qual a sua expectativa Deixa de vida? sincero. 65, 70. 70 Com anos. saúde, viu? Você vai deixar a mãe na solteirona e a gente vai arranjar um Só casamento com ela. Não, ela vai morrer comigo. Vamos lá. 100 anos com saúde. 100 anos com saúde. Saúde, Ótimo. dinheiro, bonitão assim e tal, beleza? Quanto tempo é a vida eterna? Ixi, pastor. Eita, Sem cálculo. Não tem cálculo? Pergunta: por que você, quando recebe recurso financeiro, você administra de uma maneira correta e investe onde você ganha mais? Mas quando você fala na vida espiritual, você investe nos seus 100 anos aqui em vez da eternidade? É isso, aí eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha, pastor. Essa é a ideia. Nós temos que pegar os nossos recursos, nós temos que investir de maneira sábia. Tempo com família é importante, levantar recursos financeiros é importante, mas não é a essência, mesmo no sentido de família, a família está em segundo lugar, porque quem está em primeiro lugar é Deus. Por isso que nós temos que ter tempo na presença do Senhor. Espiritualidade que derrota a ganância por riquezas materiais gera grande riqueza espiritual. Verso 6. Nós lemos, de fato, grande fonte de lucro e a piedade com contentamento. Pastor, Fale, querido. essa ilustração que o senhor acabou de fazer com o irmão André, ela caberia dentro da parábola do administrador? Não. Não? Não, aquela parábola lá eu até tirei daqui porque ela é muito confusa. Entendeu? Essa parábola que a gente está falando, ela fala de um administrador infiel, entendeu? Ia demorar muito tempo para eu explicar ela. Tá? Errou os talentos? Não, ele era administrador de dinheiro e recursos. Então, que nem eu estou começando a alinhar um negócio com o Felipe e com o Nicolas. Aí eles falam assim, você fica como administrador. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a administrar mal os recursos. E eles olham para mim e falam assim, vou mandar você embora. Aí eu vou lá e falo assim, olha, fulano está devendo tanto, põe metade aí e eu vou dar como pago. Tal. E aí o que aconteceu? Ele se colocou, ele utilizou os recursos que não eram dele, para ele estabelecer amizade com as pessoas, para que no momento da dificuldade ele pudesse ser amparado. É uma parábola muito complexa, que eu não vou trabalhar aqui com ela, por isso que eu não vou trabalhar em tempo. Só queria Tá? dar essa informação. Obrigada. Verso 6, como nós falamos, é uma fonte de grande lucro trabalhar a condição da piedade. Versos 7 a 10. Jenny. A Vânia. Vânia, por favor. Da sua, porque ela 6, 7 a 10. 7 e 8. Só 7 e 8, por favor. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tem-nos sustento e com o que nos vestir estejamos contentes. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Verso 9 e 10, Jenny. Pastor, uma vez até no passado,
Luísa? Rafael não leu. Não. Rafael. Estava dormindo? Tá nervosinho. 9 e 10. 6, 9, 6, 10. Não. Capítulo 6, versos 9 e 10. Capítulo 6, 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilatam, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Tá, então, a partir dos versos 7, 8, 9 e 10, nós vamos trabalhar as razões, ou 3 razões que o apóstolo Paulo diz por que não devemos ambicionar riquezas. O primeiro deles, receber aumento, o título, né? Receber aumento não é a mesma coisa que ficar rico. Primeiro vamos dar um esclarecimento. Vivemos em uma sociedade em que há muitos negócios legítimos e depende de grandes concentrações de capital. Você não pode construir uma nova fábrica sem investir milhões. Por isso, executivos financeiros em grandes empresas muitas vezes têm a responsabilidade de formar reservas, por exemplo, vendendo ações à comunidade. Ao condenar o desejo de ficar rico, a Bíblia não está necessariamente condenando uma firma que planeja se expandir e para isso procura formar grandes reservas de capital. Se você tem um plano que é lícito, você deve realmente recolher recursos financeiros para isso. Então, Felipe decide comprar a van lá com o Nicolas, tá? Eles vão ter que juntar dinheiro, de alguma maneira eles vão ter que juntar recursos. Nem por isso eles estão sendo gananciosos, ou eles têm que olhar para esse recurso como uma fonte de lucro, de piedade, que ele tem que abençoar os missionários, abençoar isso, abençoar aquilo. Não que não tenha que fazer, mas aquele recurso ele tem um fim específico, e o objetivo daquele fim é fazer com que o negócio cresça. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar numa bitola do tipo, eu não posso ter nada. Se eu juntar mais de 5 mil reais, eu tenho que pegar esse dinheiro e dar para alguém. Eu não posso fazer isso, tá? Os diretores do empreendimento podem ter a ambição de pessoalmente ficar mais ricos, beleza? E aí a motivação é errada. Ou a motivação mais nobre de como o aumento da sua capacidade de produção, inclusive de beneficiar pessoas. Pessoas expandem os seus negócios com o objetivo de abençoar outras vidas? Sim. Há políticos que se elegem com o objetivo de cuidar da pátria, ou Brasil, o que quer que seja? Sim. É a maioria? Não. Mas há pessoas que fazem isso. Então você como empresário, você como um comerciante, não há problema em você recolher recursos para você poder crescer. Vale. Um exemplo disso, não sei se você conhece o empresário que é o dono das caixas d'água Forte Leve. Ele é bilionário, né? E ele foi questionado por que ele era cristão e ele ser um bilionário. Ele falou que o motivo dele ter feito essa empresa e tudo, no início era sempre para abençoar missionários. Tanto é que ele tem na carteira dele mais de 1000 missionários que virem mensalmente, que ele paga um salário para eles serem missionários. É regra isso? Não, mas existe plano. Há pessoas que têm o dom de fazer isso, é um dom. Da mesma maneira que tem pessoas que têm um dom para o evangelismo, tem pessoas que têm um dom da disposição em doar. Isso é dom. Não que nós possamos nos abster de fazer isso. Então, a obrigação de orar pelas pessoas é minha, mas não quer dizer que você não tem que orar. Se entrar um enfermo, se entrar um moribundo, se entrar um endemoniado, quem tem que tomar frente primeiro? Sou eu. Mas não quer dizer que você não possa tomar. Senão, no evangelismo eu tinha que estar presente. Ontem eu tinha que estar presente. Então nós temos que entender que existem dons, mas nós temos funções que são estabelecidas para todas as pessoas. Então Jesus Cristo fala, há pobres e nós temos que dar esmolas. Não é só eu, Paulo, não é só eu, pastor Paulo, não é só a igreja, mas você também tem que contribuir. Então uma coisa não abre mão da outra, mas essas pessoas, como esse que o Felipe citou, são pessoas que têm um dom específico de abençoar. Podem ser pessoas que são muito ricas ou menos ricas. O que acontece é, se Deus ele vê que você recebe 1000, você cuida das suas necessidades e você abençoa com 10, 20, 30, 40% dos recursos que recebe, o que ele vai fazer? Dá mais. Ele dá 2. O que você faz com 2?
você continua utilizando os seus recursos e você aumenta a sua oferta. A matemática de Deus é essa. Ele tem como um ser espiritual, ele utiliza os seres humanos para agir aqui na terra. Se você se dispõe a fazer, ele te dá mais. Quando eu fui chamado por um serviço pastoral, eu tinha um monte de dificuldades, e quanto mais eu me dispus, mais o Senhor abençoa. O Senhor, ele não é aquele que capacita os escolhidos, ou melhor, ele não é aquele que escolhe os capacitados, ele é aquele que capacita os escolhidos. Ele te levanta e aí você vai sendo cada vez mais capaz disso. Então, esse movimento do evangelismo, primeiramente da Menísia, depois Menísia e Nicolas, e Moisés, tá? Conforme eles vão desenvolvendo isso, cada vez mais eles vão se aperfeiçoando com o dom do Espírito Santo, para que eles possam cada vez falar com mais propriedade, com mais autoridade, para que as pessoas elas sejam salvas. Então, esse contexto que o Felipe está com louvor, que ele começou a estudar, quanto mais se dedicar, mais o Senhor vai capacitar. O André com a Vânia com o negócio de serviço social, conforme eles vão fazendo, cada vez mais eles vão tendo habilidade. Daqui a pouco ela pode falar assim, poxa, tem uma associação dos floristas do Riacho Fundo, entendeu? Olha, eu estou fazendo um trabalho com as pessoas da Candanga lá, o Senhor vai fazer com o coração das pessoas, elas abram para poder doar, entendeu? Entenda, isso é uma possibilidade, mas a partir do momento que você começa a fazer. Se você não faz, você vai continuar esperando. Mesmo quando uma pessoa que é competente em uma profissão recebe uma oferta de emprego com uma maior remuneração e aceita, isso não é motivo para condená-la como se estivesse querendo ficar rica. Não há problema. Ela pode ter aceitado o emprego por causa do poder, da posição social, dos luxos que o dinheiro pode trazer, ou contente com o que tem, pode querer usar o dinheiro extra para criar uma agência de doações, dar uma bolsa, enviar um missionário ou ajudar o ministério em algum bairro. E nós vivemos num tempo em que isso é muito fácil de acontecer. Nós temos lá uma missão Portas Abertas que é muito simples. Eu quero dar R$1, dou R$1. Quero dar 10, dou 10. E aí, apesar de nós estarmos acostumados com o nosso orçamento inchado, eu não consigo viver sem ter R$1.000, sem ter R$2.000. Tem pessoas que vivem com R$30. O mês inteiro? O mês inteiro. Há regiões em que as pessoas com R$30 você alimenta uma pessoa por um mês. Não vai ter a picanha, não vai ter o refrigerante, não vai ter a pizza, mas o alimento básico os caras conseguem se alimentar. Entenda que se você começar a se pôr numa situação de ajudar vidas, é muito fácil. Você não precisa nem sair de casa. Entra na internet, procura um local que é confiável, faz um pouquinho de pesquisa no Google e você vai descobrir, olha, esse local é um local bendito para você abençoar. Doar aqui para a igreja, entendeu? Eu quero dar um saco de feijão desse, se é um de 5 quilos desse, é um de 1 quilo dele. Se não é 1 quilo, é uma oferta, qualquer coisa que seja. Para nós não faz falta, mas para eles faz falta. Abençoa. Aleluia. Trabalhar para ganhar dinheiro para a causa de Cristo não é a mesma coisa que querer ficar rico. Pessoas podem trabalhar para serem mais abençoadores na obra de Cristo? Sim. Talvez seja você. Paulo não está divertido quanto o desejo de ganhar dinheiro para suprir nossas necessidades ou mesmo desejos. É gostoso você sair, você se divertir. Obedece a sua mãe, cara. Obedece a sua mãe. Paulo, ele não está falando que você não pode se alegrar com as coisas da vida. Ele não está falando isso. Eu quero comprar uma camisa. Eu quero comprar um carro. Eu quero fazer. Não há problema nenhum. Eu quero viajar. O problema é que você tem que mensurar também o teu coração na hora de dar, na mesma medida que na hora de você se abençoar. Essa é a medida da conta que você tem que fazer. Se eu consigo liberalmente gastar 30, 50 reais numa pizza para eu comer com a minha família, e uma pessoa vier pedir dinheiro, por que eu não posso dar 20 reais para ela? Eu não posso dar 30 reais para ela? Ou o valor que eu gastaria numa pizza? Por quê? Por que não? Paulo não está divertindo quanto o desejo de ganhar dinheiro para suprir nossas necessidades ou as dos outros, mas quanto o desejo de ter mais e mais dinheiro, e contra promover o ego e o luxo material que ele pode proporcionar. Se você tiver dinheiro para comprar um avião, compre. Mas não compre um avião para si, eu tenho. Ostentar.
Porque há pessoas que têm avião e nem por isso elas são soberbas e orgulhosas. E aí eu achei interessante o próximo, essa foi a primeira razão, né? A segunda razão, carros funerários não têm reboque. Eu fiquei imaginando essa história, né? Quando você morrer, você não vai levar nada. O carro funerário não tem reboque porque ele não vai levar suas bênçãos, os seus bênçãos materiais. Quando os antigos egípcios morriam, eles levavam os seus bens, alimentos da melhor qualidade, Pro túmulo. o servo, claro, para o túmulo. Levavam os servos dele para o túmulo, porque quando ele acordasse, ou se ele acordasse, tinha que alguém servir. Então, o contexto dele, ele entendia que ele podia levar as bênçãos materiais dele para a vida, para outra vida. E esse título foi muito interessante. Quando você morrer, nem a roupa do corpo você vai escolher. Quem vai escolher é alguém da tua família. Verso 7 de novo, diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Que autor da Bíblia fala uma coisa como essa de uma maneira diferente? Foi Jó. O que ele falou? Nu eu vim, nu eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, deu? No verso 7 ele diz: nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, porque carros funerários não tem reboque. Você não pode levar caçamba grátis. Imagine que alguém passe de mãos vazias pelas catracas de um mercado. Aí ele está sem dinheiro, sem nada. Aí ele começa a pegar comida, pega lá umas carnes, uns negócios, carne, o cara aí pega, entendeu? E ele vai sair sem pagar. O cara fala: por que você está saindo sem pagar? Ele fala: não, porque isso aqui é meu. Ele fala: não, isso não é seu, isso é do mercado, tem que você pague. Isso não é seu. Não, mas está debaixo do meu braço aqui, eu estou carregando, isso é meu. Você vai olhar para o cara e fala: esse cara está louco? O segurança vai dar uma juntada nele lá, vão chamar a polícia. Em qualquer área, nós temos que entender: se o preço não foi pago, você não vai levar nada. Imagina que algumas pessoas essa pessoa está fora da realidade. O mesmo acontece com o que se ocupa em ficar rico nessa vida. O cara junta dinheiro. Qualquer outra pessoa que pensou que podia levar recursos dessa vida. Evangelhos. Lucas. O jovem rico lá? Não, foi o traidor lá, Não. Vamos lá, ou posso ver? Eu descrevo um pouquinho na sua fala. Pode ir. Repetir, você quer ajuda dos universitários antes? Qual outro personagem bíblico, qual personagem bíblico que ele achou que ele poderia granjear muito recurso para ele viver a vida dele com suficiência? Foi o que ia derrubar o celeiro e fazer outro e criar. Aquele homem olhou, ele era um homem muito rico, e ele fala assim: eu vou plantar, eu vou comprar mais terrenos, eu vou comprar, vou fazer tudo. Ele falou assim: mas aonde que eu vou guardar tudo isso? Já sei, vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros celeiros melhores, eu vou encher até a tampa ele. O que aconteceu? Ele plantou, encheu, olhou e falou assim: agora eu vou minha vida. Aí o anjo aparece para ele e fala assim: louco, hoje mesmo te pedirão na tua alma. Imagine pessoas chegando na eternidade por causa da queda de um avião. Naquele avião tinha um político importante, um empresário milionário, um playboy e um filho de missionários voltando de uma viagem, de uma visita à sua avó. Agora eles estão diante de Deus totalmente privados dos seus cartões de crédito, talões de cheque, linhas de crédito, roupas finas, livros de autoajuda e reservas de hotel. Ali estão o político, o executivo, o playboy e o filho do missionário, todos no mesmo nível, com absolutamente nada nas mãos, possuindo apenas o que traziam no coração. Que absurda e trágica será naquele dia a posição do homem que amava o dinheiro, como a de alguém que passou a vida toda colecionando bilhetes de metrô e no fim, na verdade, no último trem não conseguiu embarcar.
Qual que é a diferença de uma pessoa que tem um monte de dinheiro, uma pessoa que é um jogador famoso e uma pessoa que é missionária? Não tem diferença nenhuma. São 3 pessoas que vão estar lá, e mesmo missionário, se ele não fez a obra segundo a vontade de Deus, mas ele fez aquilo simplesmente para ser engrandecido, pessoas fazem a obra de Deus para ser engrandecido? Demais. Pessoas oram, entendeu? Para serem reconhecidas? E aí não é questão da pessoa orar alto, orar baixo, se fala em línguas, né? Pessoas oram buscando reconhecimento. Você pode ser uma pessoa extremamente culta e você faça uma oração com palavras mais fortes ou mais recheadas, entendeu? Mas não quer dizer que você está se esnobando, você está acostumado a falar daquela maneira. Se você é um pentecostal e você está acostumado, não é porque você está querendo aparecer, você está orando porque aquele é o teu métier de oração. Mas há pessoas que fazem isso para aparecer? Lógico que tem. Então esse missionário também está numa regra, no sentido de estar igualzinho todos. Se nenhum deles foi lavado pelo sangue do Cordeiro, o Senhor vai falar o quê? Não te conheço. Essa é a realidade. Não passe sua vida preciosa tentando ficar rico, diz Paulo. Nada temos trazido para o mundo e coisa alguma podemos levar dele. Você não vai ter como levar nada deste mundo. Sua beleza, sua grandeza, sua eloquência, por isso nós temos que tentar viver da melhor maneira possível, segundo o Senhor. A simplicidade ela é possível e é boa. Você pode ser uma pessoa bem vivida, rico, num apartamento lá do Noroeste, entendeu? Uma vez fomos lá, um parente amigo meu lá, parente amigo, não sei, nós fomos lá, o apartamento dele, sei lá quantos metros quadrados tinha um negócio daquele lá, era uma coisa... A sala da pessoa parecia um salão, entendeu? Enorme. O apartamento devia ser lá 500 metros quadrados, 1000 metros quadrados. Não dá para ter noção, porque era muito grande o apartamento. Isso é uma pessoa simples. Simplicidade não tem a ver com o estilo de carro que você usa, a roupa que você usa. Tem a ver em você ser simples em relação ao olhar para aquilo e não se engrandecer e não se ensoberbecer. Verso 8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Contentamento. Você pode se contentar e mesmo assim querer buscar melhorar a vida. É aquilo que eu falei. Nós fazemos incursões. Então você estuda coisas, você procura crescer numa empresa, procura elevar o seu nível profissional, o seu negócio. E se não der certo, você se satisfaz. Quando o apóstolo Paulo fala, eu sei ter dinheiro e não ter dinheiro, ele não está falando que ele queria ser pobre, ou que ele queria ficar sem dinheiro, não é isso. É questão da satisfação. Paulo, no verso 8, que nós já lemos, acrescenta a segunda razão, porque nós não devemos correr atrás das riquezas. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes, satisfeitos. O cristão pode e deve estar contente ao ter suprido as necessidades mais simples da vida. E aí que é o problema. Você se alegra com as necessidades que são satisfeitas todo dia. Você, quando acordou hoje, você agradeceu porque você tinha um teto na sua cabeça, sobre a sua cabeça. Você tinha roupa para vestir, tinha alimento para você comer, você tinha água para você escovar dente, você tinha uma escova de dente, você tinha dente. Então você tem que entender que há muitas formas de você reconhecer a gratidão e ser satisfeito. E se você estabelece esse hábito no seu coração, você vai ver quão feliz você é quando as coisas estão normalmente acontecendo. E se derem errado, você também é satisfeito, porque você aprendeu a viver no muito e no pouco. Quando que a pessoa fica insatisfeita? Quando ela não está, quando ela quer mais e não consegue. E aí aquele patamar de onde ela está vivendo não é satisfatório para ela. Para o exército. Isso tudo se resume na fé, né? A grande questão que eu fico sempre me perguntando e tentando viver nessa fé que Deus irá suprir no básico, no vestir. Acho que essa é a maioria da luta de todos nós, né? Tá, mas quantos anos você tem? Eu 31. Quantas vezes você ficou sem comida na sua mesa? Nenhuma. Vestimento, você ficou uma vez que você não tinha roupa para vestir? Você entende que a gente não tem histórico para esse tipo de coisa. A gente consegue estabelecer um histórico para tudo.
Então, se você trabalha com comércio, você sabe que no dia dos finados, o nosso povo lá das flores, sabe que nos finados tem mais venda, isso é histórico, sempre vai vender mais. Nunca vendeu menos, sempre vende mais. Pode não vender quanto você espera, mas vende. Então o nosso histórico é, sempre Deus nos proveu no alimento, no vestuário, na moradia, no transporte. Ele sempre nos proveu. Pode ser que você tenha tido algum revés na sua vida, mas nem por isso, isso aí é a regra da sua vida. A regra da sua vida é o quê? Deus mantendo a sua vida. É Deus provendo. Mencionaremos 3 razões, não agora, por essa simplicidade, que é possível e boa. Não vou começar não, porque falta só 3 minutos para acabar. Vamos parar apenas nesse ensinamento de que o cristão pode e deve estar contente ao ter suprido as necessidades do dia a dia. Por que você não é mais satisfeito? Você não ora agradecendo. Se você não estabelecer este hábito de agradecer ao Senhor pelas coisas que você tem, você sempre vai olhar o jardim do vizinho como mais verde. Sempre. A minha loja não está vendendo tanto, a minha empresa não está trabalhando tanto, a minha igreja não está tão cheia. Tudo isso a gente vai imaginar porque a gente não é grato. Ou a gente é grato, ou a gente é ingrato. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome, agradecemos, Pai querido, obrigado, porque o Senhor tem nos mantido. O Senhor, Pai querido, não é um Deus que é medido a partir dos nossos recursos financeiros, nem o amor que o Senhor tem mede, Pai, que Ele mensura aquilo que o Senhor tem por nós. Queremos, Pai querido, pedir que o nosso coração seja um coração grato, que o nosso coração seja um coração, Pai querido, que se dobre à Sua vontade, reconheça a Sua beleza, a Sua majestade, os Seus benefícios, e que nós possamos olhar para o próximo, Pai querido, de uma maneira graciosa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Glórias a Deus pela sua vida. Esteve comigo aqui, que nós podemos crescer um pouco. Helena, espera um pouquinho, já está acabando, espera um pouquinho. Quietinho. Tá? Queremos agradecer a Deus pela ação dele nas nossas vidas, pela paciência dele conosco. E pedir que ele continue nos abençoando e nos guardando. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida de sempre. Amém, amém. Vamos em paz e que os Senhor abençoe.